Graça e paz. Amado irmão católico, hoje eu vou ler de novo a Bíblia Católica Romana, das edições paulinas. Livro Seleção e Comentários de Textos Bíblicos, Atos, capítulo 10. Um centurião mandou chamar Pedro, para que Pedro pudesse lhe falar de Jesus. E Pedro foi visitar esse centurião, na cidade de Cesareia. Quando Pedro chegou a Cesareia, isso está no livro de Atos, capítulo 10, a partir do versículo 23. Então está assim na Bíblia Católica, Atos 10, a partir do versículo 23. Pedro chegou a Cesareia, na casa de Cornélio. Quando Pedro estava para entrar, Cornélio saiu-lhe ao encontro, caiu a seus pés e se ajoelhou diante dele. Mas Pedro o levantou, dizendo-se: levante-se, eu também sou apenas um homem. Amado irmão católico, amada irmã católica, a palavra de Deus é que deve dirigir a sua vida. Você não deve ser dirigido por homens, sejam eles padres, bispos, arcebispos ou o Papa. É a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, que deve dirigir a sua vida. O apóstolo Pedro, um dos principais apóstolos do Senhor, rejeitou ser adorado por Cornélio. Cornélio se prostrou diante dele e disse: levante-se, homem, eu sou homem como você. Meu amado, minha amada, todos nós somos salvos pelo sangue de Jesus. O profeta Jeremias, cerca de 7 séculos antes de Jesus vir à terra, inspirado pelo Espírito Santo, falou sobre a aliança, a nova aliança que Deus iria realizar com o seu povo, com todos nós que aceitamos Jesus como nosso Salvador. Em Jeremias, capítulo 31, na sua Bíblia está escrito, capítulo 31 de Jeremias, a partir do versículo 31. Chegarão dias, oráculo de Javé, em que eu farei uma aliança nova com Israel e Judá. E Javé é o Senhor, é Deus. Ele diz: eu vou fazer uma nova aliança com a casa de Israel e Judá. Nós somos o Israel de Deus. Judeus e gentios que aceitam Jesus como Salvador são o Israel de Deus. Esta aliança que Deus prometeu 7 séculos antes de Jesus vir à terra, não será como a aliança que ele fez com seus antepassados, quando eu, diz Deus, peguei pela mão para tirá-los da terra do Egito. Aliança que eles quebraram, embora eu fosse o Senhor deles. Oráculo de Javé. A aliança que eu farei com Israel depois desses dias é a seguinte: oráculo de Javé. Colocarei minha lei em seu peito e a escreverei em seu coração. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais precisará ensinar seu próximo ou seu irmão, dizendo: procure conhecer a Javé. Porque todos, grandes e pequenos, me conhecerão. Oráculo de Javé, pois eu perdoo suas culpas e esqueço seus erros. Esta profecia foi cumprida quando Jesus morreu na cruz por você e por mim. Quem morreu por você não foi nenhum santo. Quem morreu por você não foi nem Maria, mãe de Jesus. Quem morreu por você e por mim foi Jesus Cristo, o Filho de Deus. O único que viveu aqui na terra sem pecado, pois ele era filho de Deus, tinha a mesma natureza de Deus. Viveu santamente cerca de 33 anos e se entregou para pagar o preço do seu pecado e do meu pecado. Ele se entregou para pagar o preço do pecado de toda a humanidade. Quem o aceita tem o perdão dos pecados. Jesus se entregou para morrer naquela cruz, pagando os seus pecados e pagando os meus pecados. É o sangue dele que nos limpa de todo pecado.
Todos somos iguais, grandes e pequenos. Aqueles que são chamados santos, que foram canonizados pela Igreja Católica, como Pedro, como Paulo, como João, e como os muitos outros, são santos como nós somos santos. Como nós somos santos. Como é que somos santificados? Pelo sangue de Jesus. É só o sangue de Jesus que nos limpa de todo o pecado. Nós somos iguais perante Deus. Agora vejamos a reação do apóstolo Paulo quando tentaram adorá-lo. No capítulo 14 da sua Bíblia Católica, no capítulo 14, a partir do versículo 8 ao 15, Paulo e Barnabé estavam pregando Jesus Cristo em Listra. E o Espírito Santo usou Paulo para fazer um grande milagre. Aí eles queriam adorá-lo. Olha o que está escrito na sua Bíblia. Atos, capítulo 10, capítulo 14, do versículo 11 ao 15. Da idolatria para o Deus vivo. Meu amado irmão católico, minha preciosa irmã católica, deixe a idolatria de lado. Adore o Deus vivo. Adore o Deus vivo. Jesus está vivo, sentado à direita de Deus Todo-Poderoso. Ele merece ser adorado. Deus merece ser adorado. O Espírito Santo merece ser adorado, porque só eles são Deus. São três, mas eles têm unidade total. Unidade total. Por isso são um único Deus, que se manifesta em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Só eles devem ser adorados. Versículo 8 do capítulo 14 de Atos. Atos dos Apóstolos. Em Listra, havia um homem paralítico das pernas. Era coxo de nascença e nunca tinha conseguido andar. Ele escutava o discurso de Paulo. E este, fixando nele o olhar e notando que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se direito sobre seus pés. O homem deu um salto e começou a andar. Vendo o que Paulo acabara de fazer, a multidão exclamou em dialeto licaônico: os deuses desceram entre nós em forma humana. Chamaram Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio, porque era Paulo quem falava. Os sacerdotes de Júpiter, cujo templo ficava na entrada da cidade, levaram à porta touros ornados de grinalda e queriam oferecer um sacrifício. Com isso, concordava toda a multidão. Ao saber disso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e foram para o meio da multidão gritando: homens, o que vocês estão fazendo? Nós também somos homens mortais como vocês. Meu amado irmão católico, minha amada irmã católica, está na sua Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. É a ela que você deve obedecer. As tradições humanas que foram incorporadas pela Igreja Católica Apostólica Romana no correr dos séculos, contrárias à palavra de Deus, devem ser rejeitadas por você. Continue sendo católico, mas amando e adorando só a Deus, obedecendo à palavra de Deus. Deus te ama. E a tua palavra é a mesma palavra dos evangélicos. Adore só a Deus. Os principais apóstolos, portanto, os principais santos da Igreja Católica são Paulo, Pedro e João. Pedro, João e Paulo. Eu mostrei para vocês a reação de Pedro e a reação de Paulo quando tentaram adorá-lo, quando se ajoelharam perante eles para adorá-lo. Não se ajoelhe perante santo algum. Você é santo pelo poder do sangue de Jesus. Todo verdadeiro cristão foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Jesus morreu lá naquela cruz, no seu lugar, no meu lugar. Nós morremos com ele para a vida de filhos de Adão e Eva pecadores e nos tornamos filhos de Deus. Em nosso espírito somos totalmente santos. E à medida que amamos a Deus, estudamos a sua palavra e obedecemos a sua palavra pelo poder do Espírito Santo que está em você e em mim que crê em Jesus, nossa alma vai sendo santificada. Quando você aceitou Jesus como seu Salvador,
Você nasceu de novo em seu espírito. E o Espírito Santo veio morar no seu espírito. O seu espírito é totalmente santo. Totalmente santo. Mas a sua alma não. A sua personalidade não. Você ainda pensa, sente, quer aquilo que é contrário à vontade de Deus. Em nossa alma e em nosso corpo ainda gostamos de pecar. Mas devemos nos arrepender dos nossos pecados, pedir perdão a Deus. Aí o sangue de Deus restaura a nossa comunhão com Deus. Você, minha irmã e meu irmão católico, é santo, é santa pelo sangue de Jesus. E o Espírito Santo está dentro de você para te fazer mais parecido na sua personalidade, no seu caráter com Jesus Cristo. Ele quer te inundar a sua alma, a sua personalidade, o seu caráter, com aquilo que Jesus era. A alma de Jesus era pura. Jesus só pensava, sentia e fazia o que era bom, o que agradava a Deus. Ele vivia para agradar a Deus. Viva para agradar a Deus. Adore a Deus. E o Espírito Santo que está em você vai santificar a sua alma e o seu corpo. Ele vai produzir em você abundância de amor, que é o fruto dele, de alegria, de paz em meio a qualquer circunstância, de amabilidade no trato com as pessoas, de bondade, de fidelidade a Deus, de paciência, de mansidão e de domínio próprio. Jesus quer fazer de você, minha irmã, meu irmão, um pequeno Cristo aqui na terra, para que a luz dele brilhe e outras pessoas conheçam Jesus como seu Salvador. Adore somente a Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.